Estamos gravando, então vamos lá. Então, esse slide ele vai destacar aqui que, como está escrito, esse alto calor de vaporização da água, ou seja, a planta conseguir, a água conseguir receber muita energia para poder ir para o estado de vapor, ajuda muito a distribuição, o desenvolvimento da planta, porque mesmo aumentando a temperatura, a água se mantém ali no estado líquido e mantém a vida da planta acontecendo, né? A planta, por se aquecer, ela tem a água como a sua substância em maior quantidade ali interna, e isso faz com que ela consiga usar essa água como termorregulação, né? Como a gente viu em alguns momentos das aulas passadas, né? Ao liberar a água pelos estômatos, a planta faz com que essa água ela consiga armazenar ou receber essa quantidade de calor que está disponível à superfície da derme, da superfície foliar, e, consequentemente, ela faz com que você tenha essa transferência de calor da planta para a água, fazendo com que, ao mudar de estado, ela seja transportada verticalmente na atmosfera. Então, esse mecanismo de termorregulação ele é muito importante. Então, ao receber essa quantidade de energia, a água, indo para o estado de vapor, a água ela reduz a temperatura da planta, da folha da planta, e esse processo, como a gente já viu, é o processo de transpiração. Então, a água, nessa figurinha aqui, a gente vê a água disponível no solo aqui para o sistema radicular. Ela é transferida verticalmente através da planta e chega até a superfície das folhas quando os estômatos, né, são abertos com a incidência da radiação solar. Calor é fornecido à superfície da planta, os estômatos são abertos, essa água sai, recebe essa quantidade de energia que está disponível aqui, esse calor, para mudar de fase, e uma vez mudando de fase, aumenta o volume daquela quantidade. Oi, alô? Alguém falou, não? Ok. Aumenta o volume daquela quantidade de água, aumentando o volume, não mudou a massa, a densidade diminui e ela consegue ser transportada verticalmente na atmosfera. Então, isso faz com que você tenha essa transferência vertical de calor acontecendo, calor e massa. Então, a água normalmente é conhecida como solvente universal, né? Ou seja, consegue dissolver um número muito grande de substâncias do que qualquer outro líquido comum. Isso já é conhecido, o próprio caráter dipolar das moléculas, ela faz com que você tenha essa característica físico-química. E com isso, deixa eu ver, eu perdi aqui o meu mouse aqui. E com isso, essa excelente capacidade da água de conseguir dissolver ou sendo solvente, esse solvente universal faz com que aquela água disponível no solo, ela consiga dar origem ao que nós chamamos de solução aquosa do solo, e essa solução aquosa tem vários nutrientes que a planta pode utilizar dissolvidos nessa solução e são captados pelo sistema radicular e podem ser transportadas para o interior da planta. Então, nesse caso, a água tem essa função de levar aquelas substâncias, dissolve aquelas substâncias e, consequentemente, aquela substância é transportada através do sistema radicular e para o interior da planta, servindo, lógico, para as necessidades básicas do crescimento e desenvolvimento do tecido vegetal. Então, uma coisa importante é a incompressibilidade. Esse termo, ele
ele vem muito fortemente da mecânica de fluidos, né? Ou seja, os líquidos eles são incompressíveis, diferente dos gases que são compressíveis, os líquidos são incompressíveis. Quer dizer o quê? Eu posso pegar aqui todo o gás, todo o ar que está aqui dentro desse quarto e eu posso, de uma forma tal, trazê-lo, comprimi-lo e colocar, por exemplo, dentro de um copo como esse. Então, eu consigo fazer isso com os gases. Ou seja, o gás é um fluido compressível, né? Tanto que você pega um êmbolo, né, de uma seringa cheia de ar e você pode comprimir, comprimir, comprimir. Você quase que comprime totalmente. Fica um pouquinho ali que você não consegue comprimir. Então, isso é chamado de fluido compressível. No caso dos líquidos, não. Você não consegue comprimir líquido. Tanto se você pegar um êmbolo preenchido com água, por exemplo, você tentar comprimir, você não consegue, diferente do êmbolo preenchido com ar. Então, a água no estado líquido ela é incompressível, ou seja, as leis da mecânica elas vão se aplicar aos organismos de tal forma que você tenha essa grande quantidade de água no interior das plantas, fazendo com que as plantas tenham, inclusive, a sua estrutura sendo tomando forma em virtude da presença dos líquidos ou da solução aquosa ou da água no interior dessa planta. Então, a forma normal de uma célula ela é mantida por pressão hidrostática. Né? Você tem uma célula, você tem a água ali no interior, então você tem a pressão que a água exerce, fazendo com que haja a estrutura da célula. Isso faz com que, se você olhar nessas duas figuras aqui na parte de baixo do slide, você tem duas situações interessantes. Uma situação em que a planta tem água disponível para ela, então isso faz com que a planta não tenha necessidade, não esteja em estresse por falta de água, o que nós chamamos de estresse hídrico ou estresse hídrico por falta de água. Então a planta não está em estresse, ela está bem suprida de água. Isso indica que você vê o formato dela, as folhas bem desenvolvidas, toda seguindo um padrão de desenvolvimento. E na figura ao lado você vê uma folha já toda já em formato de murcha, né? Murchamento, ela toda já como é a expressão que minha avó diria encriquiada, mas eu não sei como é essa expressão, seria ela já toda retorcida aí, já está, ou seja, claramente você vê que a planta, essas folhas, elas não têm água suficiente para lidar, em virtude da presença da água lá, exercer pressão na parede celular para dar estrutura para a folha. A falta de água faz com que a pressão atmosférica externa atue fortemente nesse tecido vegetal e cause esse murchamento dela. Então, a presença de água dentro do tecido vegetal, essa pressão interna, ela dá esse formato e essa estrutura que a gente pode ver o contraste entre essas duas figuras aí. Então, é muito importante entender isso. Se a água fosse compressível, a pressão atmosférica atuaria aí e todas as plantas teriam esse formato aí todo retorcido. Por quê? Porque a pressão atmosférica é elevada e ela atua sobre todos os corpos dispostos à superfície terrestre. No caso da presença de água no tecido vegetal, existe uma pressão hidrostática, uma pressão exercida pela água nas paredes celulares que estrutura, ou que dá esse formato que a folha tem, inclusive se contrabalanceando com a pressão exercida pela atmosfera. Então, a atmosfera está exercendo essa pressão na folha, o tecido, a parte interna da folha, por ter presença de água, exerce uma força em sentido contrário, que seria a força hidrostática, a força de pressão do interior da folha ou do tecido vegetal para fora. E isso cria esse equilíbrio de tal forma que você tem essa estrutura celular, essa estrutura que a gente poderia dizer
como é que é o nome que fugiu agora da memória? Mas você tem tem raiva quando foge assim. Como é que chama? Engenharia civil e qual o outro curso que tem a ver com construção civil? Engenharia Arquitetura, edificações. arquitetura, essa palavra. Obrigado, Alan. Então, você tem aí a arquitetura das folhas, a distribuição das folhas, em virtude dessa pressão exercida no interior do tecido vegetal. Então, a importância da incompressibilidade. Tipo, essa pressão exercida quando a água entra no tecido vegetal, ela exerce essa pressão, por mais que existam forças externas, se você apertar, essa água vai ter que sair, porque ela é incompressível, você não consegue comprimi-la. Então, tanto se você pegar a folha, você apertar, você vai ter a água escoando ali, porque essa água ela não pode ser comprimida no interior da planta em virtude da sua característica incompressível. Então, quando ela entra dentro do tecido, quando ela entra no tecido vegetal, ela dá essa estrutura, essa arquitetura da planta. Então, tanto que você vai ter no cenário aí a arquitetura da segunda planta toda distorcida, toda emaranhada por falta dessa pressão interna no tecido vegetal. Ok? Ô, professor, Oi. então pode associar essa pressão àquilo que você falou, acho que nas primeiras aulas sobre turgência. Isso. A turgescência, né, que a turgescência é exatamente essa característica da água entrando no tecido vegetal, a pressão hidrostática exercida por ela dá essa estrutura arquitetônica da folha. E quando falta essa água, ou seja, a planta atinge o que nós chamamos de ponto de murcha permanente, em que a água, mesmo chegando ali, ela não consegue mais desenvolver, se distribuir pela planta, realmente, essa planta aqui, ela atingiu um ponto de murcha permanente. Ela não consegue, mesmo que você coloque água no sistema radicular, mesmo que esteja nutrientes disponíveis, ela não consegue mais desenvolver, porque ela atingiu aquele estágio tal em que é irreversível. É como você pode atingir um nível tal de desnutrição, né, e de desidratação, na verdade, desidratação que mesmo que você tome água, o teu organismo não consegue absorver suficiente ou na velocidade tal que você consiga se reanimar. É aquele caso em que a desidratação é tão grande que o sangue ele diminui sua viscosidade, ou ele aumenta sua viscosidade, né, e diminui a velocidade do fluxo sanguíneo e, consequentemente, você vai ter uma morte não muito distante. Então, nesse caso, a mesma coisa acontece com a planta, só que no cenário da planta, essa solução aquosa, como é o nosso caso, o nosso sistema sanguíneo, ele não consegue mais transportar na planta, verticalmente na planta, ou até horizontalmente, depende da estrutura da arquitetura dessa planta. E você tem cenários como esse, uma planta com total vigor, né, bem nutrida, e uma planta que já passou por um estresse tal que atingiu o ponto de murcha permanente. Isso aqui é só um formatozinho, é importante lembrar, essa estrutura aqui que eu coloquei é uma estrutura antiga de uma célula vegetal, né? Isso aqui já está passando por mudança, então eu tenho aqui só por curiosidade, mas já existem artigos recentes que mostram que já descobriram novas estruturas para a célula. Então, aqui é um formato clássico, somente para a gente relembrar as partes de uma célula e quão importante é a presença de água nesse tecido vegetal. Agora, as últimas propriedades que eu queria tratar hoje com vocês da água é a coesão e a aderência, né? As moléculas de água, elas têm essa característica de serem coesas. Isso quer dizer que se uma molécula de água encontra uma outra molécula de água, em virtude daquelas pontes de hidrogênio, elas vão se conectar, elas vão se atrair.
E uma consequência dessa coesão entre as moléculas de água é o fato dela ter elevada tensão superficial. Ou seja, se você olhar a superfície da água, ali a superfície da água em contato com o ar, as moléculas de água elas estão coesas, estão conectadas umas às outras de tal ponto que você tem uma figura desse tipo, em que você vê o mesmo inseto, né, sentando sobre a água e sobre a superfície da água, esperava-se que ele afundasse. Mas, em virtude da sua massa e da estrutura, da distribuição das suas patas, você vê que a água ela tem uma curvatura, mas a atração molecular é tal que ela não afunda. Ela consegue ter essa curvatura, mas mostra claramente essa força de coesão entre moléculas de água. Isso é em virtude da distribuição da estrutura da molécula de água, e isso faz com que você tenha a atração, as forças, as pontes de hidrogênio atuando aí. Ok? A mesma coisa faz com que você tenha uma figura como essa aqui, em que você tem a folha e a gotinha formada aqui. Essa gota é formada por várias moléculas de água. Só que todas se atraindo para o centro, todas se interconectando através das pontes de hidrogênio, e elas mantêm essa estrutura. Então, isso nós chamamos de coesão da água. É quando uma molécula puxa a outra para próximo de si e vão formando essa estrutura. Bem, isso aí é mais ou menos o que eu disse. Bem, vamos seguir. Então, as mesmas forças, essas forças que atraem as moléculas de água entre si, elas também atraem as moléculas de água para superfícies sólidas. Então, você tem forças as moléculas de água se interconectando através das pontes de hidrogênio e puxando para junto de si, uma molécula puxando a outra para junto de si, mas essas moléculas, puxando entre elas para junto de si, também têm uma característica de se aderir a superfícies sólidas. Então, o processo de atração molecular para ficar todas juntas é chamado de coesão, e o processo dessas moléculas juntas se aderirem a uma superfície sólida é chamado de aderência. Então, é muito importante lembrar que a água ela possui grande aderência a algumas substâncias, como é o caso da celulose, da argila, de algumas proteínas, todas substâncias que têm grande quantidade de átomos de oxigênio e nitrogênio, né? Então, ela tem essa característica de se aderir a essas substâncias. Então, as propriedades que a gente chama de coesão e de aderência, quando combinadas, elas vão explicar por que é que a água ela ascende em tubos capilares, que é uma característica extremamente importante para a manutenção da água no interior da planta, visto que a planta usa não é a água que caiu aqui nas folhas e vai entrar pelas folhas e se distribuir pela planta. Não. Diferente de nós que tomamos água, e essa água vai se distribuindo através do nosso organismo por gravidade, né? A gravidade vai forçando essa água a descer, ou seja, eu não tomo água e essa água que eu tomei agora, ela sobe aqui, né? Ela desce, por gravidade ela vai descendo. Depois ela vai se distribuir aí no organismo como um todo, mas diferente disso, a água nas plantas, a boca das plantas fica na parte de baixo, ou seja, fica na zona radicular. Como é que essa água sobe verticalmente na planta? Ou ela sobe vencendo aí a força gravitacional? Por causa dessa característica. Ou seja, você tem o tecido vegetal, você tem uma molécula de água. Ela gruda aqui, adere a esse tecido vegetal. Só que essa molécula de água, ela puxa consigo outras moléculas. E esse movimento vertical dela vai puxando outras moléculas por coesão e por aderência ao tecido vegetal. Como é que ela ascende verticalmente no tecido vegetal? O que é que leva isso a acontecer? Nós vamos ver mais na frente que é uma diferença de pressão. O fato de ter uma diferença de potencial, essa diferença de potencial faz com que a água suba. Só que ao subir, não sobe só uma molécula de água, ela puxa outras consigo, por causa da coesão. E ela só sobe porque ela encontra paredes, barreiras ou
ou estrutura vegetal que serve para ela aderir. E isso faz com que ela vá ascendendo nos tubos capilares da planta, que são o xilema e o floema. Então, nesse caso, o transporte da água da raiz para as folhas que estão lá em cima transpirando ocorre através dessa tensão no xilema, que são necessárias essas duas propriedades básicas de coesão de uma molécula agregando a outra com a aderência das moléculas se aderindo ao tecido vegetal para poder ascender verticalmente, que faz com que haja esse transporte de água e de nutrientes, ou seja, da solução aquosa que estava lá no solo, seja transportada através do tecido vegetal. Então, essas duas propriedades de coesão e aderência são extremamente importantes. Okay? Então, essa capilaridade, que é essa capacidade de penetrar em espaços reduzidos, permitindo com que a água pegue lá dos microporos lá do solo e torne-se acessível para o sistema radicular. Aqui nós temos uma figurinha mostrando a coesão, ou seja, em virtude da estrutura molecular da água, uma molécula se conecta em outra. E isso faz com que elas formem aquele aglutinamento, aquela quantidade de moléculas juntas. E tanto que quando você coloca, aqui tem até uma figura interessante, você coloca um tubo, um canudo num copo com água, você vê que um pouco daquela água ele ascende no canudo. Ele ascende por uma razão. Aquela água, as moléculas vão aderir, né, ao tecido, ao material que constitui, que é uma superfície sólida ali do canudo, ela adere e não sobe só uma molécula, ela traz outra junto. Então, acaba subindo aquela quantidade de água no canudo, por essas características de coesão, uma molécula agregada à outra, e aderência, que é a água aderir ou se conectar ao tecido, às paredes do recipiente que está contendo. Então, se você olhar uma figura como essa, você tem um gradiente de potencial hídrico, ou seja, você tem menos água na parte superior da planta do que no sistema radicular, então a tendência é a água ir de onde tem maior disponibilidade para onde tem menor disponibilidade. Isso é natural. Agora, para vencer essa questão gravitacional, a gente tem uma outra discussão, mas em termos de potencial hídrico, a água vai de onde tiver maior disponibilidade para onde tiver menor disponibilidade. Por isso que há o movimento vertical de água na planta. E aí eu coloquei essa figurinha porque ela é bem didática, né? Você tem coesão, são moléculas de água se conectando, e adesão são moléculas de água se conectando ao tecido vegetal. Então, você tem aqui adesão, coesão. E, por adesão, a água sobe no tecido vegetal. Ela se adere, né, ao tecido vegetal. E, por coesão, as moléculas, uma vai puxando a outra. Então, com isso, você tem esse transporte vertical de água no tecido vegetal. Ok? Então, acho que era isso, né, na nossa aula de hoje. Deixa eu fechar aqui. Então, eu acho que a gente fecha essa que eu chamei aí de aula 2, mas que já vai em mais de 2 aulas, é muito mais por uma questão de... Ok. Aí que eu já respondo. Eu não sei se vai dar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu acho que era melhor, eu quero falar um pouquinho sobre a questão de bolsas. A Virgínia está perguntando aqui, eu acho que como eu não tenho muito tempo, só tenho dois minutos, a gente vai fechar aqui só essa aula aqui desse 1 minuto que eu tenho e a gente faz uma outra chamada aqui, uma outra reuniãozinha, a gente trata rapidamente sobre a questão de bolsas, ok? Então, voltando aqui para a nossa aula, então era isso, né? Eu queria apresentar para vocês essas características da água. A partir da semana que vem, da nossa próxima aula, a gente vai ter um conteúdo mais de aulas com conteúdo mais em inglês nos slides. Eu estou com dificuldade de traduzir. Não necessariamente a dificuldade na tradução, mas dificuldade de tempo para traduzir o conteúdo dessa aula. Então, como vocês estão nessa dinâmica já de trabalhar com conteúdos, papers, livros em inglês,
Os slides vão estar, pelo menos uma parte deles, em inglês, né? Mas a aula vai ser, lógico, toda em português. Eu vou estar trazendo os termos, discutindo, e vou estar aberto, totalmente aberto, para discussão e tirar dúvidas sobre as aulas, ok? Esse material vocês já têm, eu já vou, antes da próxima aula, eu já vou mandar para vocês o próximo conteúdo, e a gente vai manter mais ou menos esse padrão, ok? Eu vou desligar que está acabando, vou salvar essa aula e volto para a gente falar um pouquinho sobre as bolsas, tá bom? Até daqui um Tá pouquinho. bom.